Bom, nós estamos estudando Reviravolta, buscando o sentido da vida no livro de Eclesiastes. Como vocês sabem, nós temos aqui o costume na nossa igreja, na maioria das vezes que nós fazemos uma série, nós fazemos séries expositivas, ou seja, nós usamos o livro-texto completo das Sagradas Escrituras. Então nós estamos trabalhando essa semana, esse mês, ou próximos meses, Eclesiastes. Hoje pela manhã, o presbítero Sebastião trabalhou o Eclesiastes, aquele texto lindo do tempo, de 1 a 15, Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 15. Nós aprendemos então nessa manhã sobre a sacralidade do tempo. A sacralidade do tempo. Algo precioso que Deus deu a mim e a você, que é o nosso tempo. E se você não teve a oportunidade de estar aqui pela manhã, esse sermão já está nas nossas mídias sociais, ou está subindo para as nossas mídias sociais, ou está quase lá, segundo o Juliano, nas nossas mídias sociais. Então amanhã, não vou falar para você ir hoje, para você não ficar desapontado com o Juliano, mas amanhã, provavelmente cedo, se você quiser fazer a sua devocional, ouvindo o sermão do presbítero Sebastião em Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 15, vai estar lá, e isso vai abençoar demais a sua vida. Nós vamos continuar esse estudo. Então, de manhã, ou pela manhã, nós falamos que Jesus dá sentido ao nosso tempo. Agora, pela noite, nós vamos trabalhar a visão cristocêntrica de que Jesus, ele dá sentido não somente ao nosso tempo, mas Jesus, ele dá sentido ao nosso exercício de poder e muitas vezes de cidadania. De poder e cidadania. Muitas vezes nós não entendemos qual é o nosso nível de influência ou por que nós desejamos tanto o poder. Bom, deixa eu lembrar vocês de um filme muito famoso. Como vocês sabem, eu adoro filmes. Eu gosto demais de filmes e de séries séries cinematográficas. Eu gosto demais desse movimento da sétima arte. E um dos filmes mais famosos, ou que eu mais gosto, é O Senhor dos Anéis. Eu não sei se você assistiu O Senhor dos Anéis, mas eu devo, pelo menos uma vez por ano, assistir a trilogia do Senhor dos Anéis. É quase como se fosse um ritual, sabe? Uma liturgia de vida. Uma vez por ano, eu paro e eu assisto a versão estendida. Eu não assisto a versão normal do Senhor dos Anéis. Eu assisto a versão estendida do Senhor dos Anéis. Por exemplo, o filme de número 1, o Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, na versão normal, ele tem acho que 2h30, aproximadamente. Na versão estendida, ele tem 3h15. 3h15, ou seja, nós temos mais um tempão de filme, de cenas e de flashes do filme, porque se você não lê o livro, você está perdendo também, porque melhor que assistir o filme é você ler o livro do Tolkien, O Senhor dos Anéis. Bom, a narrativa básica do Senhor dos Anéis, eu estou falando a narrativa básica aqui, tipo assim, a coisa mais simples que tem para você entender do filme, é que o filme ele se desenrola sobre a narrativa dos anéis do poder. E os anéis do poder, eles dão ao possuidor daquele anel a possibilidade dele exercer os seus desejos. Então, quando você vai assistindo o filme, você percebe que as pessoas que possuem os anéis do poder, eles ficam um tanto quanto viciados naquilo que o poder que consiste nos anéis dá a eles. Então, você vai perceber que a pessoa vai ficando viciada em ter o anel sobre o seu domínio. E perceba uma coisa, se você não assistiu, eu vou dar aqui um spoiler, você pode assistir, mas não vai te comprometer em nada, é que cada personagem, principalmente os personagens heróis, a parte heróica, a narrativa heróica do filme, todos os personagens que estão lutando contra o Sauron,
que é o Senhor das Trevas, todos aqueles que lutam contra o Sauron, eles estão com bons desejos. Uns querem preservar a sua terra, outros querem libertar o seu povo, outros querem simplesmente trazer a justiça à Terra-média. O grande problema é que quando a pessoa possui o anel, os seus desejos que são bons são transformados em maus. Semana passada, se você esteve por aqui, nós trabalhamos um pouco dessa face dos desejos. Deus nos dá boas dádivas. O grande problema é que nós transformamos as boas dádivas que Deus nos dá em coisas más. Nós adoramos as dádivas ao invés do doador das dádivas. Muitas vezes nós fazemos essa inversão no nosso coração. E o que nós vamos estudar hoje na noite, provavelmente tem esse viés do poder. Quando o poder assume sobre você essa esfera maligna, essa esfera má no nosso coração. E Eclesiastes está falando exatamente sobre isso. Sobre o exercício do poder e quando o poder se torna uma idolatria. Tim Keller, ele vai ter um livro chamado Falsos Deuses. E esse livro, Falsos Deuses, o Tim Keller vai dizer que na nossa sociedade existem pelo menos 3 grandes deuses. O dinheiro, o sexo e o poder. Mas desses 3 grandes deuses da cultura secular do nosso tempo, o poder é o pior deles. Porque através do poder e da influência, você consegue o quê? Dinheiro. Através do poder e da influência, você obtém o quê? Prazer. Então perceba, dos 3 grandes deuses da nossa cultura pós-moderna, e tanto que no livro do Tim Keller, o último capítulo, a última face do livro que ele vai trabalhar é a face do poder. Bom, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, verso 16, a partir do verso 16, e nós vamos até o verso 4, 6. Mas, como nós vimos semana passada, nós vamos em partes. É um texto grande, é um texto poético, ao qual nós não estamos acostumados com a poesia hebraica. Então nós vamos devagar, para poder entender o que o autor, Salomão, está nos colocando aqui. Perceba uma coisa, a estrutura do texto de Eclesiastes. Primeiro, você vai ver o verso 16, ele vai descobrir também debaixo do sol. Ele vai ter uma introdução. No verso 4:1, ele repete a mesma expressão. E aqui vai uma dica para você que está estudando as Sagradas Escrituras. Fique atento às repetições do autor, porque as repetições do autor marcam os assuntos de cada texto. Então perceba, ele está falando no versículo 3:16. Descobri debaixo do sol. 4:1, de novo olhei e vi, que é a palavra hebraica descobrir, mas a tradução, os tradutores da Nova Versão Internacional optaram por uma outra forma de traduzir o texto. Eles colocaram, de novo olhei e vi o que ocorre debaixo do sol, e você vai perceber que no 4:4 ele coloca de novo, descobrir ainda, correr atrás do vento, que é um sinônimo dentro de Eclesiastes de correr, ou daquilo que acontece debaixo do sol. O correr atrás do vento, ele se torna então um sinônimo. Então perceba, existem esses 3 momentos de divisão do texto, aonde nós vamos trabalhar. E em cada divisão existe um grande assunto. Primeiro, a injustiça. Segundo, a opressão. E por último, a competição. Injustiça, opressão e competição. Dentro da nossa cultura, todas as esferas de poder, ou aonde o poder é corrompido. Bom, diante disso, vamos para o primeiro. Ou melhor, para a gente fixar na nossa mente. O debaixo do sol
tem essa vertente, ou significa exatamente isso: nada em que você tente encontrar significado irá satisfazer ou funcionar. O que significa? Quando Salomão está dizendo, eu vi essa realidade debaixo do sol. Quando Salomão está dizendo no texto de Eclesiastes, isso aqui é correr atrás do vento. O que ele está dizendo? Como que nós podemos colocar isso para os nossos dias? Da seguinte forma: nada em que você tente encontrar significado nessa vida caída, nessa vida aonde nós estamos inseridos na nossa cultura, nada que você tente encontrar significado assim irá satisfazer ou funcionar. Ele não vai aplacar a sede da sua existência. É basicamente o que Salomão está colocando aqui. Bom, primeiro, injustiça. Olha o que o texto vai dizer, 3,16. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. E no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Ainda mais impiedade. Perceba uma coisa. Ele vai dizer o seguinte: no lugar da justiça. E eu fiz questão de colocar aí, porque ele usa duas palavras diferentes para justiça e retidão. Se você está lendo na Almeida, Revista e Atualizada, você vai ver justiça e justiça. Mas as palavras são diferentes. A primeira palavra fala de uma justiça da sua imparcialidade. E o que Salomão está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: no lugar onde a justiça precisa ser imparcial, aonde a justiça precisa não olhar para a posição das pessoas, mas olhar para as pessoas, para assim fazer-se justiça, ela não está sendo feita dessa forma. A justiça, ela não é imparcial. Uma outra coisa que Salomão vai dizer, ele vai falar na casa da retidão. E ele vai dizer o seguinte: que a justiça, para ser reta, ela precisa ter princípios claros. A justiça não pode estar num cinza degradê. A justiça não pode se guiar por preferências, mas a justiça, para ser justiça, ela precisa ser clara, ela precisa ser explícita. Então perceba uma realidade dentro da própria Escritura Sagrada. Quando você lê os livros da lei, os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, ali você vai encontrar a justiça de Deus, ou a lei de Deus. Além dos 10 mandamentos, existem outras várias leis dentro daquele livro, e elas serão claras em todos os seus aspectos. Semana passada, nós olhamos Deuteronômio 17, a justiça ou a lei do rei. E nós percebemos que Salomão, ele quebrou de maneira explícita os conselhos de Deus para o rei. E quando Salomão quebra de maneira explícita e intencional os conselhos de Deus para o rei, nós percebemos que vem sobre a vida de Salomão, e não somente sobre a vida de Salomão, mas sobre a vida de toda a nação de Israel, o julgamento de Deus. Como esse julgamento acontece? Acontece que a partir de Reboão, filho de Salomão, o reino de Israel é dividido. E ele se torna cativo. Deus faz justiça, porque a justiça de Deus, ela é imparcial e ela tem o quê? Princípios claros. E daí o que Salomão está dizendo aqui? Ele falou assim: olha, nós olhamos para os tribunais de Israel, para a Suprema Corte de Israel, para a Suprema Corte de Jerusalém, e nós não vemos esse tipo de justiça. Porque perceba, ele vai usar por 2 vezes a palavra: onde deveria haver justiça, há o quê? Impiedade. A impiedade. Aonde deveria ter a imparcialidade, há favores sendo trocados. Aonde os princípios de justiça deveriam ser claros, eles estão sendo interpretados ao bel prazer da corte e dos seus reis. Não existe justiça.
Agora perceba uma coisa que muitas vezes nos escapa. Quando ele está falando de impiedade aqui, ele não está falando simplesmente de maldade. A pessoa foi má para mim. Quando a Bíblia fala de impiedade, ela está falando daquele que profana a sacralidade do outro. Aquele que profana a sacralidade do outro, ele é um ímpio. Sabe por quê? Porque no outro você tem a imagem e semelhança de Deus. Nós cremos que todo ser humano, mesmo aquele que não confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós cremos porque a palavra de Deus nos diz isso. Nós cremos que todos os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus, mesmo que ainda pecadores. Mesmo que ainda caídos, nós portamos a imagem e semelhança de Deus. E existe algo, então, de sagrado em nós. Existe algo, então, de especial na humanidade. E toda vez que alguém intenta contra algo que é a imagem e semelhança do Deus Criador de todas as coisas, nós estamos então profanando aquilo que é sagrado. Veja só, por isso que fofoca é pecado. Por quê? Porque você está profanando aquilo que é sagrado. Por isso que maldizer o seu irmão, como Jesus nos ensina, é pecado. Por que é pecado? Porque você está maldizendo alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Perceberam a importância disso? Então o que o texto está nos dizendo? Ele está falando assim, olha, em uma sociedade corrupta, quando existe injustiça, há profanação das pessoas. A pergunta é se na nossa sociedade existe justiça. E quando nós olhamos para os jornais da nossa Suprema Corte, nós vemos o quê? Nós vemos que traficante é liberto, nós vemos que corrupto é solto, nós vemos que empresários, eles são o quê? Livres. Porque a justiça no Brasil, ela é clara, ela tem princípios claros na justiça no Brasil. Ou ainda, a justiça no nosso país, ela é imparcial? A justiça no nosso país é imparcial? Será? Ela é clara e imparcial? Ou se você tiver uma boa equipe de advogados, você fica livre? Se você tiver uma boa equipe de advogados e uma influência bancária gigantesca, nada te toca. Você fica livre. Não importa o que você fez. Não importa o quanto você roubou, ou quantas pessoas você defraudou, ou quantas pessoas, através da sua corrupção, foram mortas, porque o que mata também é corrupção. O roubo na saúde pública mata. Agora volta ao princípio primeiro. Impiedade é profanar o sagrado. Político corrupto está atentando contra a imagem e semelhança de Deus. Eu sei, esse assunto não é um assunto que a gente gosta muito de ouvir na igreja, mas é o assunto que o texto bíblico hoje traz para a gente. E de maneira, meus irmãos, oportuna, porque nós estamos no Brasil à vésperas de uma nova eleição presidencial. E veja, eu não estou aqui defendendo a direita ou esquerda. O que eu estou alertando vocês é para que vocês trabalhem com princípios bíblicos na escolha que você vai fazer. Porque a escolha que você vai fazer é muito importante.
Porque a escolha que você faz não é pessoal, não é apaixonada, é uma escolha que influencia a vida do nosso país. Mas eu sei, isso aqui é nas grandes esferas. Mas deixa eu colocar isso aqui no nosso dia a dia. Quantas vezes nós somos também corruptos? Quantas vezes nós trabalhamos os nossos princípios de maneira não tão clara? Veja, se você é um discípulo de Jesus, você tem princípios do reino de Deus, ok? E os princípios do reino de Deus, se você não sabe, estão no Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 de Mateus. Ali está a interpretação da lei que Jesus dá aos seus discípulos. Você conhece a lei que Jesus dá aos seus discípulos? Você interpreta essa lei, ou você lê essa lei como um princípio claro para a sua vida? Porque se Jesus te dá um princípio claro, e você não segue esse princípio, você está defraudando e você está sendo corrupto. Tanto quanto, deixa eu te dizer, você está sendo corrupto tanto quanto aqueles que nós acusamos de corrupção. Por quê? Porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. Todos são corruptos. Não existe menor corrupção ou maior corrupção. Não existe roubinho ou roubão. Todos são corruptos. O fato é que você precisa entender as Sagradas Escrituras a partir do que a palavra de Deus diz. E não a partir daquilo que você acha que ela diz. Bom, veja só, qual que é o problema, ou qual é o efeito da injustiça? O texto continua dizendo: Deus aprova os homens para que vejam que são... Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Agora perceba, Salomão ele está colocando o seguinte: qual é o efeito da injustiça? O efeito da injustiça é que Deus está provando ao homem que ele é um animal. E isso é o efeito da queda. Paulo vai dizer isso exatamente aos Gálatas capítulo 5, verso de número 15. Vós mordeis e devorais uns aos outros. Vede que não sejais mutuamente destruídos. E Paulo está dizendo isso a uma igreja. Paulo está exortando uma igreja dizendo: olha, ao invés de vocês amarem uns aos outros como vocês devem amar no Senhor, vocês estão se mordendo, vocês estão se devorando, porque vocês estão agindo como quem? Como animais. Como animais. Porque o que importa é a lei do mais forte. Porque o que importa é a vantagem que você tem. Porque o que importa dentro da nossa sociedade é o quanto mais você come, melhor. Porque o que importa é você. Perceba, o que Salomão está colocando aqui é os valores de que o animal, ele não tem valor, o juízo de bem ou mal. Porque ele está ali pela sobrevivência. O importante é sobreviver. E perceba, na nossa sociedade capitalista, competitiva, o importante é você sobreviver. A pergunta é se o Evangelho me ensina ou me chama para eu ser assim. Sabe, o Evangelho me chama para eu ser assim? Eu lutar pela minha sobrevivência? Será que é isso que o Evangelho me chama a fazer? Olha o que Salomão continua dizendo, verso número 20. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó retornarão. Não existe
Esperança. E é lógico, Salomão está olhando aqui não de uma perspectiva eterna. Você precisa sempre se lembrar dessa realidade. Salomão está olhando da perspectiva debaixo do sol, da perspectiva de correr atrás do vento, da perspectiva humana das coisas. Então, se não existe esperança, o importante é a sobrevivência. Se não existe eternidade, o importante é o aqui e agora. E é assim que a nossa cultura se comporta. E ele continua, verso 21. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas, ou se o fôlego do animal desce para a terra? E a resposta que Salomão quer retirar aqui dos seus leitores é: ninguém pode afirmar nada. Ninguém pode. Porque do ponto de vista do existencialismo, não existe esperança. E ele continua: por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Perceba, Salomão está dizendo o seguinte: a injustiça faz com que o ser humano seja desumanizado. Perdemos a referência da nossa imagem de Deus. A falta de esperança e a falta de uma perspectiva eterna me desumaniza. Me leva a tratar as coisas para a sobrevivência. Eu trato dos princípios, daquilo que é mais importante para mim no aqui e agora. Então eu posso passar por cima de qualquer princípio, porque o importante é o agora, é a existência. Só que a face do existencialismo me tira a humanidade, a imago Dei, porque eu só sou humano de fato quando eu encontro aquele que me fez humano, que é Deus. E eu só me torno humano de fato novamente, porque eu estou morto nos meus delitos e pecados, quando eu tenho em mim, por causa de Cristo Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus. Isso me faz humano de fato. Isso me faz vivo de fato. A linguagem de você se tornar humano de fato nas Sagradas Escrituras é que você está vivo e não mais morto nos seus delitos e pecados. Agora veja, existe uma resposta do reino para tudo isso. E a resposta do reino está em Mateus capítulo 5. Como nós devemos trabalhar a injustiça, ou como nós devemos viver de maneira justa em uma geração injusta. Olha o que Jesus vai dizer. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente. E não jurar falsamente aqui tem a ideia de você ir a um tribunal ou ir diante das pessoas para falar daquilo que você acredita ou não acredita. Então ele está dizendo: você não deve fazer isso. E ele continua: mas cumpra os seus juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, daí Jesus está interpretando de novo a lei a partir da perspectiva da graça. Não jurem de forma alguma, nem pelos céus, que é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio do seu cabelo. Agora perceba, lembra que eu falei que Salomão está trabalhando imparcialidade e princípios claros? Olha o que ele diz no final: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do quê? Vem do maligno. Você quer viver de maneira justa diante de uma geração injusta, de uma geração corrupta? Você precisa ter o sim, sim e o não, não. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com a verdade. E o nosso Deus é um Deus da
verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Não há a possibilidade de você ser um discípulo de Jesus e viver no meio termo, ou viver de uma outra forma que não seja sim, sim e não, não. A sua palavra deve expressar aquilo que você crê. Não somente a sua palavra deve expressar aquilo que você crê, as suas ações. E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso, que as suas ações, o seu modo de vida deve ser sim, sim e não, não. Esse é o nosso desafio. Essa é a resposta do reino à indagação de Salomão. Agora veja, Salomão coloca uma outra coisa, ele fala sobre opressão. Ele fala sobre injustiça, que é o exercício do poder, mas um outro exercício de poder também tem a ver com opressão. E olha só o que ele diz no capítulo 4, no verso 1. De novo, olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Olha o que ele vai dizer. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Veja, eu coloquei aí exatamente a métrica ou a forma que o texto hebraico está escrito, para você perceber uma realidade que você vai ver daqui a pouco. Mas antes disso, veja só, opressão. A palavra opressão aqui é um estado que causa problemas e dificuldade. Pode se traduzir por extorquir. Extorquir poder, extorquir amor, extorquir prazer, extorquir respeito ou qualquer tipo de extorsão. Salomão está dizendo, olha, tudo que causa opressão na vida das pessoas está se resumido aqui. Agora veja uma coisa, o centro daqueles que não são consolados, o poder está do lado dos seus opressores. E a lembrança, talvez de Salomão aqui, seja o Salmo 73. O Salmo 73, no verso 3, diz o seguinte: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Pois eu tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade desses ímpios. E a pergunta que o Salmo 73 levanta é: por que os ímpios prosperam tanto? E se você lê o Salmo 73, você fica desesperado. Não sei se você já teve essa oportunidade, mas se você tiver, durante a semana, na sua devocional, você lê o Salmo de número 73. Você marca Salmo de número 73. Ele começa até bonitinho, né? Ele começa com uma chamada de adoração. Mas logo depois da chamada de adoração, ele começa a falar de como os ímpios têm prosperidade, de como os ímpios não sentem dor no seu corpo, de como os ímpios não passam por doença, de como os ímpios têm tudo aquilo que ele deseja e ele não consegue sair do lugar. Ele fala exatamente isso. Ele fala assim: os meus pés quase tropeçaram. Eu olhei para os ímpios e eu tive inveja deles. Eu queria ser como um deles. Por quê? Porque eles não ficam cansados. Porque ninguém consegue tocar eles. Eles roubam, eles matam, eles fazem tudo. E eles são impunes. Eles são felizes. É isso que o Salmo 73 está tratando. Agora deixa eu perguntar para você. Eu gostaria que você fosse muito sincero no seu coração. Você já teve inveja dos ímpios? Você olha para a sua vida e você fala assim: poxa, eu faço tudo direitinho. Eu pago os meus impostos,
Eu recolho o meu imposto de renda. Ainda não chegou para a gente, né? Alguma coisa está acontecendo na República Brasileira. Ainda não chegou. Mas eu recolho o meu imposto de renda direitinho. Eu pago aquela fortuna para aqueles corruptos. Eu pago todas as minhas contas, eu não fico devendo para ninguém. O que eu pago de maneira justa e eu quero receber de maneira justa. E parece que sua vida não vai para frente. E daí você olha para o lado, você vê aquele amigo de trabalho seu, que ele sempre dá um jeitinho de não pagar o imposto de renda, do jeito que deveria. Que ele sempre está com um carro zero, mas sempre tem um boleto atrasado. E parece que está tudo tranquilo, que ele não perde o sono. E você fala assim, poxa, eu queria ser como esse cara. O Salmo 73 trata exatamente disso. Ele fala dessa realidade. E perceba, o Salomão também está dizendo isso aqui. Ele fala, o poder está ao lado daqueles que são os seus opressores. O poder aqui é a ideia da livre iniciativa de realizar algo. Eles são livres para realizar aquilo que eles desejam. É isso que o texto está dizendo. Olha só, nos últimos dias, ou nesse final de semana, nós olhamos o presidente da Rússia impor o quê? Uma ameaça nuclear ao mundo. Simplesmente porque ele não gostou de como as outras nações estão tratando ele. Porque ele começou uma guerra contra uma nação infinitamente menor do que ele. Ele tem poder, ele tem o quê? Livre iniciativa, e ele oprime o menor. E quando alguém diz para ele, olha, calma aí, não faça isso, porque você está errado. Ele fala assim, se eu estou errado, então eu vou apertar o botão vermelho. E ele ameaça o mundo todo. Ele tem o quê? Poder. Eu sei, você deve estar pensando o seguinte, mas, poxa, Wellington, isso aqui tem a ver com uma realidade de geopolítica internacional. Mas quantas vezes na nossa área de influência, no nosso microcosmo de influência, na nossa família, nós não oprimimos as pessoas? Ao invés de nós abençoarmos as pessoas, nós exercemos simplesmente o poder sobre elas, porque nós podemos exercer poder sobre ela. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa linha de trabalho, na nossa empresa, no nosso colégio, onde for que você esteja inserido? Quantas vezes nós não fazemos essa realidade, nós não trazemos isso para nós? Quantas vezes nós não oprimimos os nossos filhos? Com as nossas regras, muitas vezes injustas. E nós esquecemos. Pais, veja só, existe um mandamento, e o primeiro mandamento com promessa para nós, ou para os nossos filhos, é: honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Isso é um mandamento. Como eu disse, um princípio claro da lei de Deus, que deve ser seguido. Mas o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, diz aos pais, não o quê? Vamos ver, pais, eu quero saber se os pais lembram de Efésios capítulo 5, tá vendo? Quando a corda aperta para o lado seu, você esquece do texto bíblico, você é como eu, mas fique tranquilo, eu estou aqui para lembrar você. Quando Paulo está tratando sobre família, em Efésios capítulo 5, ele vai tratar sobre pais e filhos. Ele trata os filhos e ele é duro com os filhos, mas ele olha para os pais e dizem, pais, não irritem o quê?
E por que você pode irritar os seus filhos de maneira injusta, colocando opressão sobre eles? Porque você tem influência. Perceberam? Isso pode acontecer no casamento. Isso pode acontecer em qualquer lugar onde você exerce o quê? Poder. Veja, olha qual é o efeito da opressão. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos. Esse é o efeito da opressão. O efeito da opressão é a desesperança. Olha o que Salomão está dizendo. Eu considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Os vivos ainda têm que viver. Daí ele vai dizer, ele vai além. Ele fala assim, no entanto, melhor do que ambos, do que aqueles que estão vivos e do que aqueles que morreram. Melhor do que esses dois ambos aí, é aquele que ainda não nasceu. É aquele que ainda não nasceu e não viu o mal. O Eugene Peterson, na Bíblia A Mensagem, eu fiz uma tradução livre aqui, do texto em inglês, ele vai dizer o seguinte: felicitei os mortos, mas que já estão mortos, em vez dos vivos que ainda estão vivos. Mas mais sortudo do que os mortos ou os vivos é a pessoa que nunca existiu, que nunca viu o mau negócio que acontece nessa terra. Ele está dizendo, é melhor não existir. Olha a desesperança. É melhor não existir do que você viver na opressão. É melhor não existir do que você perder a sua liberdade. É isso que o texto de Salomão está dizendo. Porque quando você perde a sua liberdade, você perde a sua dignidade. Tanto é verdade que Jesus, ele vem nos trazer o quê? Jesus, ele vem nos trazer liberdade. Uma das palavras mais faladas por Jesus é liberdade. Eu vim trazer para vocês liberdade. Eu vim trazer para vocês livre acesso ao Pai. Por quê? Porque nós não tínhamos uma liberdade de acesso ao Pai. E Jesus traz liberdade. Jesus traz a liberdade dos rituais do Antigo Testamento. Jesus traz uma vida nova, uma renovação sobre nossa vida. E essa renovação sobre nossa vida está pautada na liberdade, porque liberdade traz dignidade. É isso que o Evangelho faz com a gente. Agora perceba, existe a resposta do reino a isso, à opressão. E Jesus vai dizer, em Mateus capítulo 5 também, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Daí ele vai, e é a única característica da bem-aventurança que tem duas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Agora perceba, bem-aventurados aquele que tem fome e sede de justiça. Deixa eu parar aqui para um pouco e falar com vocês uma coisa que muitas vezes me incomoda quando as pessoas estão lendo as Sagradas Escrituras. Jesus, ele é um mestre sábio, porque uma das faces de Jesus é ser mestre. Ele é um rabino, um mestre sábio. E todo rabino da antiguidade, ele não é um filósofo que vive no mundo das ideias como os nossos mestres hoje vivem. O mestre rabino do primeiro século, ele vive na realidade. Na realidade. Ele lida com a verdade e com a realidade. Agora perceba, Jesus está olhando para uma plateia, e uma plateia constituída de muita gente, porque isso é o Sermão do Monte. Tem sábios e não sábios. Daí Jesus vai dizer o seguinte, olha, se você tem fome e sede de justiça, você vai ser saciado. Pare e pensa. Quando você tem fome e sede, o que você faz?
Vamos, gente, vocês são mais inteligentes do que eu. Vamos lá, pensa, você está na sua casa, domingão, 5 horas da tarde, perto de vir para o culto. Você fala assim, bom, pastor Wellington vai pregar à noite. Geralmente, e talvez hoje eu não chegue no meu tempo que normalmente eu chego, talvez eu estou dizendo, você vai pensar assim, bom, pastor Wellington prega quase 1 hora, então eu vou ficar com fome. Se está 5 horas, você faz o quê? Se você fala assim, bom, eu estou com fome e sede, 5 horas da tarde de um domingo. Você vai atrás, né? Do que comer e do que beber. E daí Jesus está dizendo exatamente isso. Você tem fome e sede de justiça? Você será saciado. Sabe por quê? Porque você vai atrás. Você vai se engajar. E você vai ser agente do reino de Deus na transformação dessa sociedade injusta. E você vai ser bem-aventurado por isso, porque isso vai dar significado à sua vida. Porque vamos lembrar, ser bem-aventurado significa que a sua vida tem significado em Cristo Jesus. Ser bem-aventurado não significa que você vai ser um feliz como a nossa sociedade diz. Não, ser bem-aventurado aos olhos do reino de Deus é que você tem um significado e um chamado para o reino de Cristo Jesus. E você exerce a sua vocação no reino de Cristo Jesus. E sendo parte deste reino, você se torna então um agente de justiça. Porque você tem fome de justiça. Você deseja justiça. E é o que Jesus está dizendo. Tanto é verdade isso, que versículo 10 vai dizer o seguinte: você é perseguido pela justiça. Você é perseguido porque você se torna alguém justo. Agora, qual é a nossa reação diante das injustiças? Jesus ele vai responder também em Mateus capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E é assim que a gente trabalha. Isso aqui é o nosso default. É a formatação de fábrica. Todo mundo aqui vem formatado de fábrica dessa forma. Eu amo quem me ama, eu amo quem me ama, e eu odeio o meu inimigo. E eu odeio o meu inimigo. Agora veja o que Jesus está dizendo. Mas eu lhes digo, verso de número 44, mas eu estou dando a vocês uma nova forma de viver. Porque é isso que diz o verso de número 44. Eu estou dando a vocês uma nova forma de viver. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amem os seus inimigos e orem por eles. Porque a primeira forma de amor é o quê? É a oração. O primeiro movimento do cristão de amar alguém, sabe quando eu sei que alguém me ama de fato? É quando alguém ora por mim. Quando alguém ora por mim, eu sei que essa pessoa me ama. Por quê? Porque ela está gastando o seu tempo precioso diante de Deus falando de mim. E isso é altamente importante. Então Jesus está dizendo a mesma coisa aqui, mas para os seus inimigos. Então se você quer transformar o seu ódio em amor, se você tem alguém que você odeia, e você quer transformar o seu ódio em amor, ore por essa pessoa. Se você deseja perdoar alguém que você ainda não consegue perdoar, ore por essa pessoa. Porque é assim que você vai ter o seu coração transformado. Agora perceba, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque Deus é justo e Ele é imparcial. A justiça de Deus é para todos. E ele continua dizendo, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem disso? Até os publicanos fazem isso. Poderia ser, até os políticos do Brasil fazem isso. Para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui.
Até os funcionários corruptos do governo fazem isso. E se puderem apenas, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Agora perceba, Jesus fala de pessoas que são corruptas, porque são os publicanos, da época de Jesus, judeus que trabalhavam para o império, cobrando de maneira abusiva os impostos, corruptos. Agora perceba o que Jesus vai dizer. Até os pagãos, até aqueles que não acreditam em Deus, até os ateus, aqueles que não têm relacionamento nenhum com Deus, fazem isso. A forma com que você se relaciona com os outros é a forma de um pagão? É isso que você está me dizendo? Você não consegue perdoar o seu próximo? Você está me dizendo que a forma com que você vive é a forma de um pagão? Porque o seu próximo feriu o seu orgulho? É essa a lógica que você está usando? Não é a lógica do reino de Deus. E perceba, portanto, sejam perfeitos, ou santos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Nós temos um modelo. Nós temos um modelo de como amar aquele que não deve ser amado. Sabe por que nós temos um modelo de amar aquele que não deve ser amado? Porque eu não deveria ser amado. Porque eu sou um pecador, eu era um pecador. E em Cristo Jesus, Deus me amou. Deus amou aquilo que não deveria ser amado. Não pense você, cara pálida, que você está acima de mim. Nós somos todos farinhas do mesmo saco. Nós estamos todos juntos. Nessa do pecado, todos nós estamos juntos. Então você também é um daqueles que não deveria ser amado, mas você tem um modelo para você seguir. Deus te amou. Olha que beleza. Veja o que acontece na Ucrânia. Ucranianos oram em meio à guerra. Vocês devem ter visto essa imagem. Em meio à guerra, eles vão para as ruas, nas praças das cidades e estão orando. Não sei se vocês viram, mas tem um vídeo. Os ucranianos estão usando como bunker, ou seja, como um lugar para se proteger das bombas, os metrôs, que são muito profundos na Ucrânia. Então eles servem como um lugar seguro para eles diante dos bombardeios da Rússia. Em uma das entradas do metrô, alguns cristãos se reuniram e cantavam. E cantavam enquanto as pessoas estavam entrando para dar esperança. Essa é a lógica do reino de Deus. Essas são as nossas armas. Agora, último, competição. Olha o que o texto bíblico diz, 4:4. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Todo o trabalho e toda a realização surgem da nossa competição com as pessoas. O Eugene Peterson, ele vai traduzir assim: depois observei todo o trabalho e ambição motivados pela inveja. Que desperdício, que fumaça, porque é vaidade a palavra. Agora eu gostei dessa tradução não politicamente correta do Eugene Peterson. É cuspir ao vento. Você já teve essa experiência de cuspir ao vento? Você já teve essa experiência? Antes da pandemia, você nunca cuspiu contra o vento? Você nunca fez isso? Andando de bicicleta, quando criança, você nunca cuspiu contra o vento? Então eu vou dizer para você o que acontece. Quando você cospe contra o vento, ele volta, cai tudo em você. Não é um negócio tão agradável assim.
E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. A ideia do tradutor aqui foi excelente. Por quê? Porque esse tipo de inveja, que muitas vezes nós cultivamos no nosso coração, de queremos ser melhor do que as pessoas. Por quê? Porque ele está falando o seguinte: tudo o que fazemos é para impressionar os outros. A competição aqui é que tudo que eu faço é para ser amado, impressionar as pessoas, para as pessoas dizerem: olha como ele é bom, olha como ele é legal. Você já viu gente que faz coisa e espera o agradecimento? Espera a recompensa? Isso revela a falta de maturidade. Por exemplo, eu tenho o meu filho Arthur, ele tem 8 anos de idade. Então, o meu filho Arthur, quando ele tem 8 anos de idade, ele faz o seguinte: quando ele apronta alguma coisa, no mau sentido, né, ele apronta, ele faz. Um moleque todo o tempo está aprontando, ainda mais o Arthur. Mas, quando ele apronta algo assim que não deveria de maneira alguma ser feito, o que ele faz? Ele esconde. Ele esconde. Daí, quando ele faz algo que é notável, que é virtuoso, o que ele faz? O que ele faz, gente? Vocês são mais inteligentes do que eu, vai. O que ele faz? Ele divulga. Ele fala. Então, esse final de semana, ele foi treinar lá no clube, chegou e falou: papai, o meu time venceu de 3-1. Eu falei: e aí, Arthur? Eu falei: que legal. Eu perguntei, falei assim: mas você fez algum gol? Ele falou: não, papai, mas eu escolhi o time. Eu escolhi o time vencedor. Falei: ó, louco. Divulga. Por quê? Ele queria ser amado. Mas isso é uma atitude de uma criança de 8 anos. Não de um adulto. É a atitude de alguém que é altamente competitivo, mas uma criança de 8 anos. Que faz as coisas para ser amado. Agora veja, qual que é o problema desse efeito da competição? Olha o que o texto vai dizer. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado de tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço. E correr atrás do vento. Perceba o que Salomão está dizendo aqui. Primeiro, o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. A ideia aqui é o sentido dos punhos cerrados de raiva. Como eu não sou reconhecido, eu não vou fazer mais nada. Ninguém me dá atenção, ninguém fala que eu sou bom, ninguém reconhece o meu valor. Eu não recebi o tapa nas costas de ninguém, então agora eu não faço absolutamente nada. Perceberam? É o que Salomão está dizendo. Daí Salomão ele usa 2 extremos aqui. Primeiro, a pessoa que é tola, que cruza os seus braços e cerra os seus pulsos, os seus punhos de raiva. O outro é o que tem 2 punhados à custa de muito esforço. O sentido de interpretação de mãos cheias, as quais não têm espaço para receber absolutamente nada. E um dos comentaristas diz o seguinte, que é aquela pessoa que tem a mão assim junta, cheia de ouro, cheia. A ideia de Salomão é que a pessoa está cheia de coisa aqui, mas ela não consegue receber absolutamente mais nada, porque está tudo cheio. Mesmo que alguém queira dar algo para ela não consegue pegar. E daí, Salomão está perguntando para os seus ouvintes: quem é você nisso aqui? Você é aquele que cruza os braços e diz: eu não faço mais nada? Você é aquele que sempre está com alguma coisa na sua mão e não consegue receber coisa alguma? Porque existe uma terceira pessoa, e nós vemos essa terceira pessoa no texto, que é aquele que tem um punhado em uma das mãos. E a outra está livre para receber. Então ele tem o quê? Um punhado. Sabe a pitada de sal? É exatamente isso. Ele tem um punhado
em uma das mãos, mas a outra está livre para receber. Salomão diz que você precisa ser esse aqui. Por quê? Porque Deus está louco para te abençoar, mas quando você fica bravo, porque não é reconhecido, ou está muito ocupado, você não tem espaço para que Deus trabalhe na sua vida. Então você precisa buscar o equilíbrio. Qual que é a resposta do reino? Veja só. 1 Pedro capítulo 4 diz para a gente: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom. Cada um de vocês aqui tem um presente que Deus deu. Tem um dom que Deus deu. Deus deu um dom para cada agente do corpo de Cristo. E você deve exercer, você deve servir esse dom e administrar esse dom de maneira fiel. Porque através dessa administração, a graça de Deus, que é multiforme, ela é revelada às pessoas. Se alguém fala, daí Pedro vai dizer, fala como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça como se for com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas, veja só, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Eu não estou fazendo para ser amado. Eu estou fazendo para que Jesus seja glorificado. Essa é a resposta do reino. Eu não faço para ser amado, mas eu faço para que Jesus seja glorificado. Agora veja, deixa eu te colocar 3 desafios para a gente encerrar aqui e para você orar. Primeiro, que Jesus seja a sua justiça. Viva de forma que o seu sim seja sim e que o seu não seja não, cultivando relacionamentos verdadeiros. Viva de forma que o seu sim seja sim, porque Jesus, ele é a sua justiça. Jesus, ele é a sua justiça. Ele é aquele que morre por você no Calvário. E Jesus sendo a sua justiça, viva de verdade o sim, sim ou não, não. Segundo, que Jesus seja o seu libertador, revestindo o seu coração com uma santa indignação para construir uma vida de oração ativa. Uma vida que ora por aqueles que perseguem você, que você demonstre o amor e o perdão orando por aqueles que te feriram. Que você ore por justiça e você ore pela vinda do reino de Deus. Terceiro, que a glória de Jesus seja o seu objetivo. Que a glória de Jesus seja o seu objetivo. Não viva em função das opiniões alheias, mas viva conforme o seu chamado em Cristo Jesus. Que tal você olhar para essas 3 realidades, você fechar os seus olhos, você pensar em tudo aquilo que a gente falou nessa noite, e você colocar a sua vida diante de Deus, orando ao Senhor, buscando a presença dEle. Vamos orar? Vamos receber a bênção? Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez no nosso meio. Louvamos o Teu nome, Senhor. E pedimos que o Teu Santo Espírito, durante a semana, nos lembre e aplique essa mensagem no nosso coração. Para a honra e glória do Teu nome. Agora, irmãos, que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus, o conselho, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.